meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um podcast bíblico. Você que nos assiste pela televisão ou pelo nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Aliás, se você não conhece o nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, lá você confere não só o podcast, mas todas as programações no canal CJC e completos, na íntegra. Você não pode ficar de fora dessa. Seja um inscrito e aproveite, se você está pelo YouTube, compartilhe. Você vai ver ali um botão de enviar e você pode compartilhar no seu Instagram, na sua rede social, no seu grupo de amigos, grupo da família. Manda aí para o máximo de pessoas e nos ajude a espalhar essa mensagem de fé e sempre de sabedoria, né? Estamos estudando Provérbios e hoje é Provérbios capítulo 30. Depois do 31 e já acabou? E qual será o próximo livro? Você que vai nos ajudar a escolher lá no nosso Instagram, @canal.cjc. Ainda que você perca essa votação, nós sempre faremos assim com os demais livros. Então, fica ligadinho lá que a gente sempre posta novidades, conteúdos exclusivos. Você não pode ficar de fora dessa também, tá bom? E agora, além de você de casa que nos acompanha, quero saudar, dar as boas-vindas aos meus amigos aqui do estúdio, começando com o pastor Davi Santos. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Júlia. Olha, que alegria estarmos aqui mais uma vez, né, na programação. E nós vamos estar vendo aqui coisas assim, muito importantes da Bíblia Sagrada. Eu sei que vai trazer sabedoria e entendimento para nós aqui e para quem está nos assistindo. Exatamente, vai ser uma bênção. Quem também está conosco é o pastor Igor. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, dona Júlia, obrigado também aos amigos de casa, pastor Davi. Eu creio que vai ser um momento muito proveitoso. Mais uma vez está aqui no programa, né, sabedoria, e a gente vai ser edificado agora em nome de Jesus. É o estilo do pastor Igor aqui. Esse é o padrão que nós queremos ver aqui sempre no podcast bíblico. Bom, pessoal, você que acompanhou lá no canal do YouTube e também pela televisão sobre a visão teológica a respeito do livro de Provérbios, viu que Salomão não é o único autor. O de hoje mesmo são as palavras de Agur, e o Provérbios 31 também não é o rei Salomão que é o autor, e sim palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então já fica aí com expectativas do estudo de Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa também, vai ser muito bom. Mas hoje é Provérbios 30 e antes de começarmos eu queria pedir a bênção aqui do pastor Davi para fazer aquela oração, apresentando esse momento ao Senhor e pedindo que a presença dele esteja aqui com liberdade. Por favor, pastor. Então vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui já na Tua presença, mas entramos em oração e eu oro para que o Senhor use, meu Deus, tanto a mim quanto ao pastor Igor, a Júlia, e que essas pessoas que estão nos acompanhando, esse jovem, esse adulto, idoso, possa ganhar um coração mais sábio, mais entendimento, para que, meu Deus, possamos ter uma vida mais proveitosa, mais abençoada aqui nesta terra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Davi. E agora podemos começar esse estudo. E aqui a gente vê blocos mais centrais. A gente veio de capítulos anteriores, onde às vezes um versículo, o seguinte já era um outro tema, né? Mas aqui a gente vê que tem assuntos seguidos. Começando com o versículo 1, vai dizer palavras de Agur, vai dizer quem é esse Agur, né? Filho de Jaque, o oráculo disse, este varão a Itiel e a Ucal. Esse mistério aqui vai ficar para um próximo capítulo, né? Não me pergunte quem são, né? Não me pergunte, mas vamos ao que interessa, né? A revelação aqui é a palavra. O versículo 2 e o 3 vai dizer assim, na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo, falando aqui a respeito de Deus, né? Depois a gente vê ele reconhecendo a soberania, quem subiu aos céus e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, enfim. Mas a gente pode perceber que esse Agur, mesmo você não tendo tanto conhecimento sobre ele como o rei Salomão, já percebe
um traço do caráter dele muito importante, que é a humildade, né? Ele reconhecendo que o coração dele era um coração bruto e que não tinha um entendimento do homem, não aprendeu sabedoria ou conhecimento de Deus. A gente pode perceber, e eu também percebo isso estudando Provérbios, que o nosso coração às vezes é assim, bruto, como se fosse uma joia que ainda precisasse ser lapidada. A gente viu isso aqui em capítulos anteriores. A prata que precisa ser tirada toda a escória. E assim é o nosso coração. Então eu percebo aqui em Agur essa humildade, esse coração ensinável, que reconhece que ainda é uma joia que precisa passar pelo processo de lapidação e também pelo fogo. O que o senhor comenta, pastor Davi? Eu acho isso é uma questão interessante que a senhora comentou, que nós somos assim, né? Nós somos como essa pedra que ela precisa ser lapidada, um diamante, algo precioso. Cada pessoa tem essa preciosidade dentro de si. E como que esse processo começa de lapidação? O primeiro passo é reconhecer, é o reconhecimento. Que eu preciso ser trabalhado, eu preciso ser moldado, eu preciso ser ensinado. Ninguém vem à terra, ao mundo, já sabendo tudo, né? Já sendo conhecedor de tudo. Esse que já conheceu todas as coisas, já sabe de tudo, é Deus. A sabedoria, dizem Provérbios, né? A sabedoria já está lá desde o princípio. O próprio Deus. Então, é essa sabedoria, é esse conhecimento que vai nos lapidando, que vai nos ensinando. E a pessoa tem que reconhecer que, como ele disse aqui, eu sou bruto. Bruto é assim, deixa eu usar essa palavra, assim, meio que ignorante. Né? Sim, Tem, inexperiente, né? Inexperiente. Existem certas coisas que você vai precisar aprender com outros e muito mais com Deus. É verdade, né? E Deus usa pessoas também. A gente já viu aqui em Provérbios sobre o ferro afiando o ferro, ou seja, Deus vai te moldar, as pessoas que Deus colocar no seu caminho são para você ajudá-las e muitas vezes para algo ser mudado também em você. É um trabalho em conjunto e nós precisamos ser moldados. É um processo que todo mundo passa, né, pastor Igor? Exatamente, todo mundo. Né? Ou precisa passar, muitos não. Se permite, né? Tem que se permitir passar. E é interessante aqui também que eu li sobre isso que a senhora acabou de explanar, que o Agur ele fala também sobre o conhecimento do santo, né? Aí eu vejo que é até uma questão do homem entender o seu limite, porque Deus ele nos conhece por completo. Nós conhecemos o quanto ele permite, né, que seja conhecido. E a cada vez o homem pode sim conhecer mais de Deus, mas à medida que ele vai dando. Então não sou eu aqui que vou dizer tudo sobre quem é Deus, quem sou eu, né? Tem coisas que nem a Bíblia é explícita para falar, né? Ou seja, que a gente possa se ater àquilo que está na Bíblia Sagrada, não se perder com questões que não vão chegar a lugar nenhum, ou também que a nossa cabeça humana não é capaz de compreender, não é verdade? Exatamente Tem isso. coisa que é da soberania de Deus, que a nossa limitação não vai permitir entender por completo. Mas um dia lá na glória a gente vai entender, não é verdade? Seguindo aqui, a gente pode ver também no versículo 7. Vou dar um salto aqui, a gente vê que ele reconhece a soberania de Deus. E logo ele vem aqui para o versículo 5. Ó, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. O que acontece, pastor Igor, com aquele que ou tira da parte tira coisas da palavra de Deus ou acrescenta, faz a palavra de Deus a gosto dele? O que acontece com essa pessoa? Tem aquela palavra, ai daquele, né? Ai é dor, né? Então é algo que não vai ser bom. Isso aqui, assim, não vou dar nomes, né? Mas a gente vê até algumas religiões que tentam mudar um pouco a Bíblia, né? Eu já vi Bíblias, né? Vamos falar assim, escrito, por exemplo, lá em João, capítulo 1, como se Jesus ele fosse um Deus com D minúsculo, né? Ele não fizesse parte da Trindade. Então, as pessoas mudam isso aí achando que para o seu bel prazer, né? Outras que acrescentam livros, enfim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Ficar só com a pureza da palavra, ela nos basta, né? Ai daqueles, né, pastor Davi? Tem grande consequência para quem altera, para quem faz da palavra aquilo só que te agrada. Até trouxe uma frase aqui uma vez que ou a Bíblia ela é absoluta ou ela é obsoleta. E a palavra já fala que ela é digna totalmente de aceitação, que ela é pura, como o pastor Igor falou, e a gente precisa dar crédito a ela. No versículo 7, 2 coisas te pedi, falando aqui para Deus, né?
não mas negues. É isso mesmo? Tô lendo certo, né? Isso, Não mas isso, não me negues, antes negue. que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Aqui a gente vê Agur falando um pouquinho sobre contentamento também. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que ele sabia viver, já tinha passado pela pobreza, pela riqueza, enfim, e sabia transitar por isso muito bem. O que a gente pode aprender também aqui sobre Agur, pastor Davi? O que eu aprendo aqui nesse texto é que eu vi até esses dias algo interessante. Prosperidade é diferente de riqueza. Sim. Então, eu entendo que ele pede a Deus, assim, o suficiente, aquilo que vai ser necessário para ele viver. Então, isso é prosperidade. Agora, riqueza é diferente. Aí eu estava até vendo algo esses dias que um pregador, ele comentava, né? Nem todo mundo vai ser rico. Todo mundo vai ser próspero. Quem crê em Deus tem a prosperidade. Agora, riqueza é um dom, é diferenciado. Porque nem todo mundo tem estrutura. E Deus conhece, é o que ele está né? dizendo aqui, ó. Cadê? Não me des pobreza nem riqueza. Porque se eu for muito rico, eu vou me afastar, né? Ele diz, quem é o Senhor? Eu até estava conversando um dia com o pastor Wallace, Sim. o seu marido, e o pastor Wallace comentou. Ele disse que fez um evangelismo, né? Ali na Zona Sul, e a pessoa era assim, bem de vida, e ela disse, Jesus, eu não preciso de Jesus. É o que mais tem. Eu já tenho tudo. A pessoa que já tem o dinheiro, ela acha que aquela é a sua segurança. A gente até passou por um texto, não vou me lembrar o certo aqui, mas falava sobre a pessoa que tem muita riqueza. Ela coloca naquilo a sua esperança, a sua confiança. E aí nós falamos sobre todas as esferas, né? Tudo que não é o Senhor e aquilo que você deposita a sua confiança, faz disso a sua fortaleza, e se aquilo for tirado? Não que seja a vontade de Deus tirar, mas e se for tirado? O que sobra? E aí a pessoa vai listando, né? Aí eu citei até de um filme que, por último ele fala que era filho de Deus, que era crente. Ou seja, é só isso, é isso que realmente importa, a identidade como filho de Deus. Se o trabalho for tirado, até se a família for tirada, assim como foi o caso de Jó, mas ele permaneceu firme ao Senhor, né? Permaneceu fiel. A gente vê no versículo 10, não calunies o servo diante do seu senhor para que não te amaldiçoes e fique culpado. Olha que conselho importante. Vamos ler aqui no versículo agora, onde vai falar sobre uma geração. Vamos ler sobre... É um bloco, né, de textos, desde o 11 até o 14. Vou ler na linguagem de hoje. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Você pensa que não tem? Tem. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e necessitados. E na Arque, tudo isso vai estar descrito como há uma geração. E algo que precisa ser mudado, né, pastor Igor? Precisamos ser moldados pelo Espírito Santo. Não podemos ser uma geração marcada dessa forma, como diz Agur aqui, não é? Exatamente, dona Julia. E assim, quando eu meditava nessa parte aqui, eu fiquei pensando, né? Isso aqui dá até para imprimir e colocar no quarto escrito a pessoa que eu não quero ser. A pessoa que eu não posso ser, a geração que eu não posso ser, que eu não devo ser, né? Pegar tudo... Uma vez um pastor antigo, ele falou para mim o seguinte, olha, a Bíblia ela vai te ensinar duas coisas, o que fazer e o que não fazer, né? Eu acho que dá para a gente pegar esses exemplos aqui negativos, né? Coisas que, né, para quem pratica o bem, fala assim, nossa, como você falou, parece que nem existe. Como é que alguém vai maldizer, né, a sua própria mãe? Como é que alguém vai amaldiçoar o seu pai? Como é que isso pode acontecer? Mas acaba que tem gente que acaba fazendo isso, né? Então, Sim. são coisas que a gente tem que se afastar para ontem, né? Para ontem muito tem que triste. tirar isso do nosso caminho. E isso de pai e mãe, a gente vai ver Provérbios falando muito sobre isso. Aquele que amaldiçoa os pais, a sua lâmpada se apagará. Enfim, a gente não pode trilhar por esse caminho. Como o pastor Igor falou, é o que não fazer. A Bíblia ensina esses dois caminhos. No versículo 15, é um versículo muito conhecido também, né? Diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Essas três coisas nunca se fartam. E 4 nunca dizem, basta.
A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Na linguagem de hoje vai dizer, a sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Aí, pastor Davi, esse versículo aqui, sanguessuga, o que quer dizer isso? Explica pra gente. Eu também tô querendo saber. Pastor Igor, então? Acho que a sanguessuga é até aquela que ela nunca se contenta, né? Ela vai sugando, sugando, sugando até explodir, até... me dá. Pessoa que quer mais e mais. Aquela pessoa que não se farta, né? Não tem um basta ali. Ela quer cada vez mais e mais. Aí a gente vê, né? Eu entendo, desculpa interromper, Claro. eu entendo que o ser humano é assim, né? O ser humano, como ele falou aqui, eu quero ficar satisfeito, né? Nem na pobreza, nem na riqueza. É um equilíbrio. O ser humano ele é assim, sempre vai querer mais. Em sua Existem humanidade, pessoas ele é assim, né? Sempre querendo mais, gananciosos, enfim. Mais um exemplo aqui do que não fazer. Vamos pular aqui para o versículo 20. Vai falar sobre a mulher adúltera. Aqui a gente pode até ampliar o entendimento e entender como adultério, uma vez um missionário. Não vou lembrar se foi no Show da Fé ou em alguma outra programação, mas ele contou de uma criança perguntando para ele o que era adultério. Aí você pensa, como é que eu vou responder isso para uma criança? Aí o Espírito Santo diz ele, né, que deu a direção e na hora ele lembrou de um posto de gasolina e falou, você já ouviu falar de algum posto que estava com combustível adulterado? O que é o adultério? Você acrescentar um terceiro elemento, algo que não é para aquela composição, e aí você adulterou, não é mais puro. Então, ele explicou dessa forma. E se a gente for levar para o lado espiritual, o pecado, ele é isso. Ele é esse terceiro elemento que não faz parte daquilo que Deus desenhou. Deus nos criou para um relacionamento com Ele, um relacionamento puro, e aí vem o pecado e corrompe tudo isso, adultera tudo isso. E aí o versículo 20, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz, e não cometi maldade. Vamos ler na linguagem de hoje? Vai dizer assim, uma esposa infiel age assim, comete adultério, toma banho e depois diz, não fiz nada de errado. Assim é o caminho do pecado. A gente vê que a fala não condiz com o comportamento, né? Mas essa pessoa não tem consciência, ela está cometendo um erro e continua naquilo e não acha que é errado, né, pastor Igor? Até por isso, exatamente, até por isso a gente não deve tirar muitas conclusões por palavras, né? Há um ditado que diz que palavras o vento leva, né? É bom a gente observar o comportamento. Alguém pode tá falando algo, mas dentro disso é totalmente diferente. Deus, ele conhece a intenção de coração, né? A gente precisa, de fato, observar em todos os âmbitos. A pessoa está falando algo, mas vamos trazer para perto, vamos observar se, de fato, é aquilo que ela está falando. E aqui a gente vê, ela comete um erro e não reconhece esse erro. Ela está ali e talvez não por falta de consciência, mas não querendo assumir, não querendo abandonar esse erro, ela fala, não cometi nada de errado, né, pastor Davi? O que o senhor acha? Exatamente. A pessoa que está no erro, eu costumo dizer isso, ninguém é mais criança, né? A criança, ela vai aprendendo, até que ela chega a um ponto, ela sabe o que ela está fazendo de errado. Então, ninguém é mais criança, ela sabe se está no erro, se está no acerto, mas uma pessoa que está nessa situação aqui, que ela está adulterando, ela não está pura, ela não está vivendo corretamente, ela está tentando se enganar. E ela diz, não cometi maldade. Tenta se enganar até se lavando, né? Na linguagem de hoje diz que ela toma banho, tenta se lavar, mas isso não limpa, não tira o pecado, né? Nós precisamos, como já estudamos, tirar toda a escória, tirar toda a impureza, para que aí possamos ser aquela prata, aquele ouro de muito valor. Para a gente poder encerrar, eu vou ler aqui os últimos versículos, o 32 e o 33, que dizem, se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. O pastor Marco fala muito sobre esse texto, né? Pensou algo mal, algo contrário à palavra, não traz aquilo à existência por meio das suas palavras, coloca a mão na boca. O 33, porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue e o espremer da ira produz contenda. Aqui no caso, se é uma ira também, coloca a mão na boca, né? Não traz aquilo à existência, porque só vai gerar contenda. Você já passou por alguma situação assim, pastor Igor? Pensou alguma coisa e no mesmo instante que o senhor pensou em falar, o Espírito Santo travou e não saiu mais nada. E que bom que não saiu. Sim, já passei por isso.
E aí um outro ditado também, né, que às vezes a pessoa fala assim, falar vale prata, mas às vezes calar vale ouro, né? Você guardou a palavra, é muito mais precioso, você vai evitar algo maior, você vai evitar uma contenda, como diz aqui o texto, né? Não tem como você espremer limão e tirar abacaxi. Se a pessoa está falando na ira, com certeza as consequências não vão ser boas. Então, eu já tive experiência assim de segurar a palavra ali e saber que estava evitando algo grande, né? É verdade. Põe a mão na boca. Falar é trazer a existência. Se você não quer viver isso, então não fale. Não traga isso à existência à sua vida. Você concorda, pastor Davi? Já teve situações assim também que o Espírito Santo calou na hora? Já teve situações que, em vez de falar, eu calei, mas já teve situações que também falei. Quem nunca, né? Quem nunca errou? E vi que o resultado de se calar é muito melhor do que você irado, você falar, entrar em briga, contenda. É bem melhor evitar. Exatamente. A melhor briga é que a gente evita. E que a gente não use as nossas palavras para maldizer, para falar coisas perversas, coisas contrárias à palavra, contaminar o coração de alguém. E antes de encerrarmos aqui este capítulo, vamos ler o comentário do missionário R.R. Soares sobre Provérbios capítulo 30. E ele diz: esse trecho foi escrito por Agur, um homem que reconheceu sua limitação para compreender as questões da vida e admitiu a grandeza do Deus que criou todas as coisas de forma assombrosa e soberana. Ele expressou a fragilidade humana e confessou que a sabedoria verdadeira vem de Deus, o qual se revelou por meio das Sagradas Escrituras. Agur afirmou que a palavra é pura, visto que conduz ao conhecimento do Deus Criador. Ela é como um escudo, porque protege aqueles que confiam no Senhor. Além disso, declarou que a riqueza e a pobreza podem ser motivos suficientes para o homem afastar-se daquele que o criou. Por isso, pediu que Deus lhe desse apenas o necessário para se manter. É o que falamos, né? O contentamento. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Igor. Que Deus te abençoe. Ô, dona Júlia, já estou sendo muito abençoado aqui e recebo mais essa bênção aí. Eu que agradeço por participar mais uma vez. E a saber de que essas pessoas que participaram com a gente também foram abençoadas, é uma alegria para mim. Tenho certeza disso. E muito obrigada, pastor Davi Santos. Obrigado à senhora, dona Júlia, e que bênção. Pastor Igor também foi assim, um tempo proveitoso. Eu tenho a certeza que aprendemos um pouco mais. Deus abençoe a todos. Sim, a palavra sempre tem novidades para nós. É um tijolinho que a gente vai colocando dia após dia e Deus vai nos abençoando. Você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Estude o último capítulo, Provérbios 31, e volte amanhã para mais revelação da palavra de Deus. Fica aqui o meu abraço, que Deus te abençoe. Até mais. Curtiu o vídeo? Então deixa já o seu like, é um sinal que você gosta desse conteúdo. Interaja, participa com a gente aqui nos comentários. Inclusive, qual é o próximo livro que a gente vai estudar aqui no podcast? Já deixa aqui nos comentários, tá bom? E compartilhe, foi bênção para você, também vai ser bênção para outras pessoas. Então nos ajude a espalhar esse conteúdo, esse estudo tão maravilhoso. Conheça também a playlist do podcast bíblico aqui no YouTube, tem muita coisa boa lá. E também o nosso perfil no Instagram, @canal.cjc. Conteúdos exclusivos, novidades, muita coisa boa, você não pode ficar de fora, tá bom? Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe.